nós damos início à nossa aula, onde nós vamos falar sobre duas modalidades, né? Nós vamos falar sobre práticas vamos falar sobre práticas corporais de aventura realizadas ali no meio urbano. Isso porque essa categoria de esportes, né, ela se divide ali nas praticadas na natureza e as praticadas em meio urbano. Nós vamos falar sobre as do meio urbano, ok? Para a gente entender melhor o que são essas práticas, que modalidades englobam, eu trouxe para vocês aqui a definição dessas práticas corporais, definição que a gente conhece agora. Olha só, prática corporal de aventura refere-se às atividades físicas e esportivas que acontecem em ambientes urbanos, muitas vezes desafiando ali elementos naturais e artificiais encontrados nas cidades. Para a gente entender um pouco melhor, essas atividades, elas combinam, o texto continua, elas combinam elementos de esportes radicais, de atividades ao ar livre, adaptando-se ao ambiente urbano para criar experiências emocionantes e estimulantes. Algumas, talvez nessa categoria a gente vai perceber essa característica, elas apresentam muito risco à vida, né? Porém, a gente tenta, na medida do possível, controlar esse risco, principalmente fazendo uso das técnicas apropriadas e dos equipamentos de segurança. Nesta aula, nós vamos falar basicamente sobre duas atividades, duas práticas corporais de aventuras praticadas aí no meio urbano, e eu já trouxe aqui uma imagem para vocês fazerem aí uma reflexão, né? Essa imagem, a minha intenção é conduzir vocês à lembrança aí de um aplicativo de jogo muito popular, um jogo de tiro ou ainda de combate simulado, que geralmente ele começa ali com os participantes saltando de uma plataforma, de um avião, e aí eles usam um paraquedas, e aí depois o combate de tiro começa, e aí é uma diversão maravilhosa. Pensando aí, do que é que vocês lembram quando a gente fala desse joguinho? Embora os esportes que nós vamos conhecer hoje, eles não sejam exatamente iguais, né? Nós vamos falar de duas práticas que a gente consegue perceber de certo ponto ali dentro dos jogos eletrônicos, porém já com uma pegada assim mais prática. E ainda que de forma simulada, elas tentam proporcionar aí a experiência prática dessas atividades. A gente vai conhecer essas duas modalidades, essas que apresento para vocês. Nós vamos falar sobre o base jump e o paintball. Para a gente começar pela primeira, né, trouxe a definição de base jump para vocês. Nada mais é do que uma modalidade no qual o esportista salta de um local totalmente inusitado, como penhascos, prédios e até mesmo pontes, utilizando ali o apoio do paraquedas. Para a gente entender melhor, olha só de onde que acontece este salto. Dá até um friozinho na barriga da gente olhar, mas é de um lugar como este que acontece aí o salto do base jump. Claro que com todos os equipamentos de segurança, a gente não se arrisca a chegar ali na beirada, ali, muito alto, dá aquele friozinho, aquele medo, mas é de um lugar como este que a gente realiza o salto do base jump. E para a gente entender melhor o que é essa prática, olha só, a definição aparece para a gente. A sigla base é a junção aí de algumas palavras, né? A supressão, na verdade, utilizando só a inicial de algumas palavras, como building, antena, span e earth, que significam, respectivamente, prédio, antenas, pontes e terra, que são os lugares onde os esportistas costumam saltar, sendo a terra a indicação aí de montanhas como essa, onde eu trouxe vocês para a gente visualizar alguns dos locais de salto do base jump. A gente continua essa viagem, mas vamos voltar para a nossa sala de aula. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre a origem do base jump. Olha só, os relatos de existência do paraquedas, eles existem há muitos anos. E ele começou a ser utilizado, conforme o texto, pelos militares na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E com o passar dos anos, se tornou aí um esporte, né? O base jump,
ele teve ali o seu primeiro momento em 1970, quando quando o paraquedista Don Boyles, ele realizou o primeiro salto do mundo inteiro no Colorado, nos Estados Unidos. Para a gente entender melhor, trouxe aqui um conjunto de imagens para vocês, para a gente visualizar como acontece. Aí, olha, tem até uma roupa especial que ajuda ali na aerodinâmica e o indivíduo quase que voa como alguns animais já nascem adaptados aí como o esquilo voador. O base jump, olha só, de tão empolgante e cheia de aventura que essa prática ele ganhou espaço nas telas do cinema e nos jogos de videogame, como eu contei para vocês. Aqui no Brasil, essa modalidade, olha só, a sua popularidade ela tem crescido, mas o esporte ainda não é tão famoso como em muitos países, como os Estados Unidos e Canadá. Talvez por algumas razões que a gente vai conhecer nas próximas cartelas. O base jump, ele tem aí alguns registros, né, dos primeiros saltos em solo brasileiro, ou na base, né, já que é o base jump, ele datam aí de 1993, quando o americano Mark Erich saltou pela primeira vez de uma torre de alvenaria da emissora de TV na cidade de Campo Grande, ok? Mais na frente, esse foi alguém de fora que fez esse salto, né? Mas o primeiro salto realizado por um brasileiro, olha só, foi de Mara Epinotti. E hoje ela é uma professora renomada da área do base jump. Ela foi a primeira a realizar, olha só, um feito conferido aí às mulheres empoderadas, né? O primeiro salto de base jump que a gente tem registro no Brasil, feito por um brasileiro. Lembrem que tem essa distinção. O primeiro que aconteceu, feito por um estrangeiro, e o primeiro que aconteceu, feito por um brasileiro, foi da Marta Epinotti. E aí hoje ela é uma referência dentro da área. Para saber mais sobre o base jump, eu trouxe na cartela para vocês, olha só, talvez a popularidade restrita dessa modalidade do base jump seja ocasionada por conta dos requisitos necessários aí para a sua prática. Uma vez que para se tornar um atleta de base jump, o atleta deve ter saltado de paraquedas no mínimo 100 vezes, isso mesmo, 100 saltos. E um salto de paraquedas, ele não é tão acessível, não é tão barato, né? Então, para você conseguir ter aí a expertise de um atleta profissional desta modalidade, você tem que ter saltado bastante, ok? E antes de nós avançarmos para o próximo conteúdo, eu acho que a gente tem um vídeo, separei um vídeo para vocês assistirem como funciona a prática do base jump, para a gente ter a oportunidade de visualizar e ter o contato, a experiência de um atleta de base jump. Vamos lá? E é mais ou menos essa a emoção que o salto de base jump produz ali nos praticantes. Nós vamos conhecer agora outra modalidade, já trouxe aqui com a cara bem atrativa. Eu acredito que vocês gostam dessa cultura aí dos jogos simulados de tiro, né? E já convido vocês para nós adentrarmos. E ao contrário do que você pode de repente estar supondo, o paintball ele não foi baseado em treinamentos militares, como a outra modalidade tem essa origem, né? Apesar dessa ideia estar sendo aproveitada, inclusive para esses fins, né? Para treinamentos aí mais direcionados, ele não foi idealizado dessa forma. A gente vai conhecer um pouco dessa história, olha só, o texto já traz para a gente. Ele teve sua origem ali nos Estados Unidos, quando em 1981 um grupo de 12 pessoas resolveu brincar de Capture a Bandeira, ou Capture Flag, que é um jogo bem parecido com a nossa Barra Bandeira. Porém, eles estavam utilizando armas desenvolvidas ali por engenheiros florestais para marcar ali as árvores, né? E aí eles começaram essa prática dessa simples brincadeira se tornou um esporte que tem até uma sistematização, tem algumas regras ali no meio dos seus praticantes, principalmente o respeito. Mas calma que a gente vai
vai conhecer esses detalhes mais à frente. Outra vertente sobre a origem do paintball, como que ele surgiu, é que o paintball começou como uma atividade de criadores de gado, que nas suas deslocações ali para as feiras, né, de animais, de gado, eles começaram a marcar, eles marcavam os seus animais, como o texto continua, eles marcavam os animais usando pistolas cheias de bolas de tinta. E daí até o paintball começou como um desporto, né? Ele foi só um pequeno passo, mas ele tem ali essa outra vertente histórica que diz que ele surgiu nesse formato. Há ainda uma outra versão, olha só, que em 1981, Bob Guernsey e Charles Guinness, junto com outras pessoas, né, o I.S. Norrell e outros 9 amigos se juntaram para o primeiro jogo oficial de paintball. O texto mostra para a gente, só que diferente do que nós temos hoje, onde são 2 times jogando um contra o outro, essa primeira partida era cada um por si. Todo mundo tinha que acertar ali o outro indivíduo. Acredito que até não sobrar mais um, né? Era quase que um mata-mata. O paintball é, sobretudo, um jogo de estratégia e ação, cujo principal objetivo, embora pareça óbvio, é acertar nos adversários a bolinha de tinta, que é disparada ali por uma pistola que é alimentada, né? O que dá a propulsão para ela é um gás. Tá bom? E aí é esse esporte divertido e encantador. Para a gente entender melhor um pouco da sistematização, como que funciona a estrutura desse jogo. Ele é jogado ali por equipes, no qual o número de participantes pode variar entre 5 e 10 pessoas para cada equipe. Mais gente já fica muito complicado, dependendo do tamanho da arena, do local onde você esteja praticando. Ok? O jogo acontece, olha só, no mato. Quando digo no mato, é em uma área de floresta com alguns pontos demarcados, alguns pontos para que aconteça ali a proteção, ok? Ou em arenas com obstáculos infláveis, obstáculos que eles enchem antes, né? Ter algumas formas geométricas que permita esses atletas conseguirem se proteger, se esconder ali dos ataques dos adversários. E essa área, né, o jogo pode acontecer também em uma área pré-determinada pelos participantes. Cada jogador utiliza uma arma, e aí para a gente já diferenciar, para a gente já entender, essa arma, eu falei ainda agora que era uma pistola, né? O nome correto é marcador, tá bom? Eles utilizam um marcador, que o que alimenta esse marcador é um cilindro pequeno de gás carbônico ou ar comprimido, né, com o qual ele dispara essas bolinhas nos adversários das outras equipes. Quando ele acerta o tiro, o adversário sai do jogo. E aí é uma característica bem legal que a gente percebe ali um princípio que é utilizado em muitas modalidades, que é aquele do jogo limpo. Isso porque, ainda que o indivíduo seja marcado, há aquelas bolinhas que ricocheteiam, né, que batem e aí não estouram, vão embora. Mas a gente precisa usar esse princípio do jogo limpo e dizer, eu fui acertado. E aí levanta a mão, levanta o marcador e sai caminhando para fora da arena. E o jogo continua ali com os que ainda não foram atingidos. Perfeito? Para a gente entender um pouco mais sobre esse jogo, a cartela traz para a gente informações valiosas. Olha só. As bolinhas de tinta, elas são feitas de um tipo de gelatina para que elas se rompam ao atingir o alvo. A tinta utilizada, ela não é tóxica para que não cause prejuízos à saúde e ao meio ambiente, ali, ao local onde eles estejam praticando. Perfeito? Para a gente conhecer um pouco mais, olha só, as equipes ou times, eles podem ter inúmeros objetivos, sendo os mais comuns a caça às bandeiras, tá bom? Onde eles vão ter que roubar ali a bandeira da base inimiga, e para isso vai precisar de muita estratégia, tentar desenhar um caminho, sacrificar alguns companheiros nessa jornada, né? Uns vão como isca, outros vão como defensores, outros atacantes, e aí, mas o objetivo é chegar na base inimiga e roubar ali a bandeira. Isso lembra vocês algum jogo? Acho que a barra bandeira tem esse objetivo, só que sem os marcadores, né? E aí,
a equipe vencedora é a que atingir os objetivos antes ou aquela que eliminar o maior número de adversários em um tempo pré-estabelecido ali entre eles, normalmente entre 15 e 40 minutos, para que esse jogo não fique cansativo, não fique exaustivo. Esse é um dos formatos que tem de jogo que pode variar dependendo do momento, do número de atletas, da motivação ali do grupo que esteja praticando, que esteja treinando. A gente vai conhecer um pouco sobre os equipamentos que são utilizados nesse jogo. Vamos lá? Embora as bolinhas de tinta não sejam letais, elas podem machucar quando disparadas de muito perto do corpo ou próximo à vista. Logo, é preciso, é necessário aí que nós utilizemos, né, equipamentos de segurança. Quais são esses equipamentos, professor? Bom, eu coloquei aí na cartela, vocês conseguem ver a foto ao lado. A gente tem uma máscara de proteção, né? Inclusive ela não protege só os olhos, ela protege ali também a parte da boca, do queixo, tá bom? Então é muito importante, no momento da prática, ter esses equipamentos, geralmente utilizar roupas que consigam proteger os punhos, o pescoço, isso porque ainda que as bolinhas sejam feitas desse material que se dissipa, se destrói com o contato, né? Ela pode machucar, pode lesionar, principalmente tecidos e áreas como a dos olhos, pescoço, a parte onde a gente possa ter um pouco mais de tecido adiposo, né, de gordura. Então é importante, olha só, a gente fazer a utilização de óculos de proteção, e aí eu coloquei o óculos de proteção ou máscara, tá bom? Sempre lembrando desse risco para os olhos, né? Imagina que da brincadeira você se machuca, se lesiona, sai ali ferido não só com o olho roxo, mas com alguma lesão na vista. Então é muito importante fazer a utilização dos óculos de proteção e, se você tiver, claro, a máscara para proteger o restante do rosto. Luvas são um adereço também muito importante, caso tenha, é legal usar para não machucar, né? Como disse, as bolinhas, ainda que sejam de material que se destrói com o contato com a pele, elas podem causar algum machucado. Aí imagina que você está brincando e pega ali um tiro da bolinha na mão, né? De repente pode lesionar, pode machucar. Bonés também são indicados aí a gente usar, bonés, capacetes, toucas, para proteger, para não pegar aí um headshot, né? Um tiro na cabeça, para não ser eliminado da brincadeira, não se machucar também. Roupas de mangas compridas, se possível com golas, isso porque imagina esse tiro, esse ataque ali do marcador atingir o seu pescoço, vai ficar uma mancha roxa ali no pescoço, quase aquele que a gente tem quando bate na quina de algum móvel em casa, né? Vai ficar muito parecido com aquilo. Então é bom que essa roupa tenha as mangas compridas para proteger os braços, né? O tórax e os braços, e a gola também seja alta para você levantar ela e as bolinhas não atingirem o pescoço. Preferencialmente que você jogue de calça, também visando esse olhar da proteção das pernas, né? Como falei para vocês, a gente fica roxo às vezes de se machucar, de se bater em um móvel em casa, então é importante que nós tenhamos esse cuidado. Calçados, como todas as atividades físicas, o mais excelente é que seja um calçado fechado, né? Preferencialmente uma bota, e esse olhar sempre do calçado fechado, tendo em vista que são os mais apropriados. E aí é necessário dizer para vocês, olha só, a gente continua, é possível praticar sem algum desses acessórios, mas os hematomas vão ser inevitáveis, como eu trouxe aqui na imagem para vocês verem. Olha só, esse é um praticante aí do paintball, a bolinha, embora pareça inofensiva, principalmente quando você está fazendo ali a recarga do equipamento, do marcador, parece que ela não vai machucar, ela é bem molinha, é bem maleável, a tinta não é tóxica, né, como já falei para vocês, porém, a velocidade
que é empregada ali no momento do ataque, do tiro, vai ocasionar, né? A pressão que o gás carbônico, o CO2, produz no marcador vai gerar aí esse hematoma, vai machucar quando entrar em contato com a pele. Por isso que é importante esses equipamentos, como o óculos, a máscara vai proteger também os ouvidos, né? A gola levantada vai proteger o pescoço, evitando aí de a gente se machucar, se lesionar na brincadeira. E aí, são fundamentais porque são jogos que a gente pensa, projeta, se programa ali entre os amigos, né? Para ir se divertir. Aí imagina que da diversão surge um problema, surge um machucado. Então, é legal a gente ter todo esse cuidado, todo esse equipamento para não transformar a brincadeira em algo ruim. Embora eu falei para vocês aqui do estilo de pegar a bandeira e tudo mais, a gente tem outros estilos de jogo que eu quero apresentar para vocês, olha só. O primeiro deles, vou relembrar, o de capturar a bandeira, que é o Capture Flag, que é um dos modelos utilizando aí a bandeira, é aquele em que cada time tem a sua bandeira ali numa base, como essa que aparece aqui pra gente. E aí, em lugares distintos, né, uma bandeira numa base e outra bandeira na outra, nesse modelo de jogo, de partida, né, a equipe deve pegar a bandeira do oponente e levar para a sua própria base. Só que isso não vai acontecer de uma maneira simples. Ninguém vai passar com o marcador assobiando e chegou e pegou a bandeira e voltou para o seu lugar. Não. Precisa ter toda uma estratégia desenhada, delineada. Isso porque o paintball é jogo, é brincadeira, mas tem essa pegada de disputa, como a gente consegue ver aqui na imagem. Olha só. Tem esse ar de guerra ali, né? Como falei para vocês, do jogo, da simulação do combate. Então você vai precisar de estratégia para conseguir chegar na base do adversário. Não vai passar fácil, vai ter que rastejar no chão, quase que como numa guerra mesmo, se proteger. A gente vai ter alguns atletas posicionados ali, quase como aquele sniper que fica escondido para tentar atingir aqueles que estão passando. E aí é importante ter todo esse delineamento aí da estratégia para conseguir alcançar o objetivo, que é roubar a bandeira do adversário. E aí não pense que é só chegar lá e tomar a bandeira, você vai ter que voltar para a sua base para poder vencer o jogo. Então é um trabalho gigante, precisa coordenar a equipe, precisa pensar ali na estratégia melhor para poder alcançar o objetivo. Outro modelo, olha só, utilizando a bandeira, e que é bem comum, é o de apenas uma bandeira fica no centro do campo. E aí as duas equipes posicionadas em campos distintos, né, vão ter o objetivo de capturar e retornar para sua base com ela na mão. Também vai necessitar aí desse aspecto da estratégia, né? Vão ter que fazer uso aí da melhor estratégia para chegar até o centro do campo. Isso porque nenhum time vai querer perder, nenhum time vai querer entregar de graça a bandeira ali para o outro. Então, eles vão defender, vão atacar e muito provavelmente não vão permitir que você chegue com muita facilidade até o centro do campo, até a bandeira. E aí ganha quem conseguir roubar e voltar ali para o seu campo de ataque. Perdão, seu campo de defesa. Já o mata-mata, olha só, é o outro estilo que a gente tem. Ele é bem simples. Vai ganhar a equipe que eliminar os adversários antes do tempo, né? Além de disparar, nesse estilo é necessário também ter muita estratégia. Então, imagina aí 10 elementos em cada equipe, a gente começa o jogo, o time que conseguir eliminar mais vai ser o time vencedor. E a gente consegue perceber esse elemento aí em algumas modalidades ali de jogo, algumas modalidades como a queimada, por exemplo, né, que vai vencer quem eliminar mais ali do campo do adversário. Então a gente consegue perceber esse elemento também no paintball. Trouxe para vocês um vídeo para vocês conseguirem visualizar aí como funciona essa dinâmica do jogo, essa pegada da estratégia, essa cara do combate simulado. A gente aprecia no vídeo agora.
Olha só que legal, não sei se vocês prestaram atenção nessa cena do final, onde um indivíduo estava transpondo ali uma barreira, né, uma barricada, e o outro simplesmente levantou as duas mãos, uma com o marcador e a outra mão aberta, e saiu caminhando para se retirar da arena. Isso porque ele certamente foi atingido, né? E aí ele precisou sair. E essa é uma característica que a gente percebe dentro desse esporte, dentro desse jogo. Olha só, é necessário a honestidade, a hombridade, a clareza nas disputas, pois nem todos os tiros, né, nem todos os disparos, eles vão ser vistos, mas quando marcado, quando atingido, né, o jogador deve voluntariamente acusar-se, erguendo aí uma das mãos e retirando-se do campo. Do campo de jogo. Essa é uma característica, é um elemento que precisa existir não só nesse jogo, mas é uma característica que precisa existir nos esportes também, né? A gente consegue ver aí o conceito de fair play, que é o conceito de jogo limpo, que a gente precisa identificar em diversas modalidades. No paintball não é diferente. Vocês viram a distribuição deles ali no campo, a estratégia, aquela vista aérea, né? A corrida e tudo mais, simulando mesmo o combate, tentando adentrar ali na área do adversário. Eu acredito que pelo vídeo eles estavam fazendo uma disputa do mata-mata, né? Uma quantidade de atletas tentando eliminar aí o maior número de atletas do time adversário. Não sei se vocês prestaram atenção também nos equipamentos que eles estavam utilizando, os equipamentos muito bonitos, de primeira, que diferenciavam ali, inclusive, as cores da equipe. É um ponto importante, porém, pode ser adaptado aí. De repente, se você não tem a máscara ou o marcador da mesma cor, pode ser um colete, pode ser uma fita que identifica que você é o adversário, né? Uma vez que, imagina, todos vão estar de máscara, não vai dar para a gente ver o rosto de quem é do teu time e quem é do outro time. Então, é preciso um elemento desse para identificar. E aí pode ser muito variado, pode ser um colete, pode ser essa fita, pode ser, quem sabe, um adorno, um boné, uma touca diferente, de uma cor que possa diferenciar as equipes. É um ponto importante também. Senão o jogo vai virar uma bagunça, ninguém vai saber quem é quem, e esse mata-mata pode acontecer de você atingir aí um companheiro de equipe, um colega de jogo. Então é bem legal a gente pensar nessa parte da organização também. Bom, turmas, nós falamos aí sobre esses esportes, essas práticas corporais de aventura praticadas em meio urbano. Eu espero que vocês tenham gostado dessas modalidades, tenham aprendido bastante e, claro que com oportunidade, coloquem em prática, sempre lembrando dos elementos e equipamentos de segurança. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.